Cássio, que nos vai falar, como vocês já veem em slide, com certeza, acerca de Jesus. Senhoras, senhores, nosso boa noite. Boa noite aos nossos irmãos, parentes e amigos que nos acompanharam e que estão presentes conosco neste momento de ensinamento maravilhoso. Eu acredito que todos já prestaram atenção na mensagem que está escrita de Jesus. O Divino Mestre, quando ele ia fazer qualquer atividade, ele voltava o seu olhar para o céu e falava: Bendito és tu, Senhor, Deus e Rei do Universo. E nesse momento que ele fala isso, ele está dizendo que ele é filho de Deus e que todos nós devemos aprender com ele a sermos filhos de Deus. E lá na frente ele ensinou para os apóstolos que nos fez espíritos simples e puros. E isso está expresso também no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que ele nos chama atenção para isso. O nosso tema de hoje é a formação do homem de bem. Quero aqui pedir a permissão da dona Leonor para colocar um subtítulo nesse tema, porque nós entendemos grosseiramente que quando se trata de o homem de bem, parece que nós estamos falando só do sexo masculino. E na realidade não é isso que representava quando Jesus queria falar sobre o homem de bem, porque no tempo dele quem dominava eram os homens. As mulheres não tinham direito, nem as crianças. Allan Kardec, muito bem, fez uma interrogação sobre esse assunto e trocou. E eu queria pedir da dona Leonor que ela me permitisse para a gente tratar agora a pessoa de bem. Todos nós. Um caminho de transformação segundo os ensinamentos de Jesus. O próprio Divino Mestre sempre nos chamou a atenção para que nós pudéssemos nos tornar uma pessoa de bem. É comum nós fazermos determinados questionamentos acerca desse tema. E para isso vamos refletir juntos. Primeiro, ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estais nos céus. Isso se encontra em Mateus, no capítulo 5:16. Mas vamos refletir sobre 5 questionamentos. Primeiro, o que significa ser uma pessoa de bem? Segundo, o que faz alguém ser verdadeiramente boa? Vão pensando, tá, pessoal? Tente responder cada um à sua maneira para si. O bem está apenas nas ações ou nas intenções? Nascemos pessoas de bem ou nos tornamos pessoa de bem? É possível praticar o bem sem transformar o coração? Para essas questões, nós vamos encontrar a resposta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que diz: sedes perfeito. Eu quero ler aqui um pouquinho. Antes,
Allan Kardec nos chama a atenção para a perfeição. O que vem a ser a perfeição de um homem? Ele, num capítulo anterior, num título anterior, que é no título 3, o item 3, a pessoa de bem, ele simplesmente colocou um trecho do Evangelho de Jesus Cristo que fala o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que os odeiam, e orai pelos que perseguem e caluniam. Por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa terei disso? Não faze assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com que isso mais do que os outros, não faze também os mesmos os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como é perfeito o vosso Pai Celestial. Allan Kardec ele faz um pequeno resumo sobre essa palavra de Jesus, quando ele diz que para se tornar uma pessoa perfeita, é preciso ter, porque eu não vou ler para não incompletar, mas eu gostaria que depois comprasse, quem não tivesse, quem tem, faça uso diário do Evangelho segundo o Espiritismo, que é muito bom. Ele diz que uma pessoa de bem tem que ser indulgente, tem que ser misericordioso, tem que praticar a caridade, tem que olhar para o irmão sem olhar as suas mazelas. Em outras palavras, Allan Kardec nos chama a atenção. Lá na frente, tem um item que ele fala a pessoa de bem, no qual ele já começa a nos chamar a atenção. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou esta lei. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, pergunta de número 919, este mesmo questionamento e uma explicação dada por Santo Agostinho, no qual ele diz que é dever moral de cada um de nós, todos os dias, antes de ir para a cama, fazermos este questionamento. Será que eu, hoje, fui uma pessoa boa? Pratiquei algum ato bom? Magoei alguém com as minhas palavras? Feri o meu próximo com as minhas indelicadezas? Ou eu fiz tudo durante o meu dia de bom, principalmente com quem mora comigo? Será que eu tratei bem o meu esposo, meus filhos, as minhas noras, os meus empregados? Será que eu tratei bem a minha esposa, os meus filhos, os meus empregados, os meus colegas de trabalho? Na rua, eu fui gentil? Eu fui decente com aquele que tem menos do que eu? Ou fui indelicado com aqueles mendigos? Com aqueles pobres de espírito? Será que eu me achei superior? Não, meus amigos e minhas amigas. Nós não somos superior a nada. Nós somos mais pobres espiritualmente do que nós possamos imaginar. Nós podemos ter milhões de riquezas,
Mas se nós não tivermos o senso de bondade, de carinho, de lealdade, de honestidade, de benevolência, de compreensão, nós não podemos dizer que somos melhores do que o outro. Lembrem, nós estamos bolando nesse mundo há milhões e milhões de anos, sempre buscando a melhora. E Deus é bondoso, tão bondoso, que Ele deixa com que nós, a cada reencarnação, aprendemos sequer um pouquinho. Não pense que ser um Chico Xavier foi de ontem para hoje, um Divaldo Franco. Nada disso. São espíritos que hoje nós podemos dizer que estão na luz, mas que passaram por sofrimentos, que passaram pelas suas amarguras pessoais, que vivenciaram caminhos adversos que viveram neste plano agora. Para ilustrar, vocês já ouviram falar nessa palavra caboclo? O que significa? Algum brasileiro, eu acredito que sim, né? Mas para os portugueses, caboclo é aquele povo nativo das matas, do interior. E Samaúma, alguém já ouviu falar? Não, né? Nem imagina, né? A Samaúma é engraçada que ela tem dois nomes. Ela pode ser chamada de Samaúma ou Sumaúma. Essa árvore aqui, ó. Olha como ela é imponente. Estão dando para ver direitinho? Essa árvore tem um mistério interessante. Ela é considerada a rainha da selva amazônica. Ela cresce até 70 metros e chega a durar até 300 ou mais anos. Tem uma curiosidade sobre ela, que ela é tão imponente, mas ela não se impõe para prejudicar outras árvores, outros seres. Pelo contrário, ela busca dar a sua sombra e o conforto para as árvores menores se acomodarem dos tempestais. Ela abriga orquídeas e bromélias e outras espécies de epífidas nos seus galhos. Também como ela serve de morada para os passarinhos, para os macacos. Ela usa da generosidade de seu tamanho para dizer que ela é grande, mas que não gosta de estar só. Essa árvore, na Amazônia, ela tem um fruto que parece um cacau. Vocês já viram o fruto de cacau, né? O cacau. E quando está seco, ela parte e dentro sai uma das menores sementes. Só que ela vem encapsulada num velcro, tipo um algodão, que quando ela abre, o vento leva essas sementes e faz o seu replantio. Às vezes ela cai dentro d'água. E quando ela cai dentro d'água, não vamos pensar que ela morreu não, porque na cheia cai dentro d'água. Na seca, ela aproveita para renascer. E o seu crescimento é muito rápido. Com 2, 3 anos, ela já chega a quase 12 metros de altura. Só que existia um caboclo, um nativo, que ele era curandeiro, ele era juremeiro, ele era orientador, dava conselho, falava bem, gostava da samaúma e gostava de plantar samaúma. Certa vez, ele estava a cuidar de uma árvore de samaúma pequena, quando seu neto se aproximou e perguntou: vô, o que faço para me tornar bom como você? Ele parou um pouquinho e disse: você vai precisar de 3 coisas. Ele, 3 coisas, sim, 3 coisas. Primeiro,
a água da verdade. Pô, a água da verdade, o que é isso, pô? A água da verdade para regar as suas ações com honestidade, mesmo que ninguém esteja ou fique a olhar. Segundo, o sol da empatia. Mas o que é o sol da empatia? O sol da empatia está sempre virado para o outro. Sentindo o que o outro sente. Dando a mão, buscando no outro o verdadeiro ser, o eu. E terceiro, a poda da paciência. Por quê? Cortar os galhos secos da raiva, da pressa, da intolerância, da insensatez, para que o que é bom tenha espaço para crescer. E esse jovem, ainda com os seus 12 anos, cresceu. 2 anos mais tarde, o seu avô desencarnou. Ele esqueceu daqueles ensinamentos, como é óbvio para todos nós, né? Que a gente ouve quando é criança, quando chega à pré-adolescência, a gente se acha que é dono da situação e acabamos esquecendo o que os nossos pais e avós nos transmitiram. E ele não foi diferente. Ele cresceu, os pais se mudaram para uma grande cidade e lá ele começou a vivenciar o mundo moderno, passou a ser uma pessoa seca, arrogante, ignorante, mal-sucedida, não respeitava ninguém, e já próximo dos seus 30 anos, houve um maior baque na sua vida. Perdeu o que ele disse que era dele e o que amava, a sua esposa. Ele, angustiado, voltou para a terra dele, lá na aldeia, no mato. E ao chegar à casa do avô, numa estante velha, quebrada, encontrou um caderno. E nesse caderno estava escrito: para você, meu neto querido. Ele pegou aquilo: por que meu avô deixou isso? Ele nunca me falou nada. E ele pegou aquele caderno, angustiado, reclamava de Deus, não achando que era justo o que Deus tinha feito com ele. Ele encontrou essa mamumeira que ajudou o avô a plantar. E abaixo de sua copa, ele começou a refletir, lembrando o que o avô dissera. E ele abriu o caderno. E no caderno começava com uma pergunta: como se forma a pessoa de bem? E aquilo lhe chamou a atenção. Logo em seguida, veio a resposta. Ele colocou uma mensagem de Jesus: o homem bom tira coisas boas do bom do seu... O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. Uma mensagem de Jesus. E aquilo ficou na cabeça daquele jovem. Por que essa mensagem? Ele, ao virar a página, encontrou primeiro o pensamento. Tudo começa na mente. Aquilo que pensamos rigorosamente, repetidamente, influencia a nossa maneira de ver o mundo. Sentimento. Os pensamentos alimentam os sentimentos, como o amor, a paz, a gratidão. Mas também podem muito bem alimentar medo, inveja ou ressentimento. Palavras. Os sentimentos que se expressam por meio da fala, esse a gente tem que ter um cuidado, porque Jesus já chamava atenção para isso, quando disse:
A boca fala do que está cheio o coração. Olhe lá, pessoal, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Por quê? Se nosso coração está cheio de mágoa, ódio, nós não vamos dar flores bonitas como essa que estão na mesa, e nem amor ou carinho. Então, é muito cuidado com a palavra. A palavra é o segredo da vida. Porque a palavra é tudo. Lembre-se que Deus disse, façamos a luz, e foi feito. O Evangelho de João começa dizendo que o Verbo se fez palavra. Jesus Cristo lembrava sempre para você fazer as coisas certas aos seus discípulos, que serve para nós até hoje. Para falarmos a verdade, termos coragem de pensar positivo. Porque a palavra, ela gira ação. E essa ação, as palavras se transformam em atitudes. O bem deixa de ser uma intenção e passa a ser uma prática. E a prática leva o quê? A ação. Não, né? O hábito, não é isso? Não é o hábito? Porque se nós fazemos com que a palavra, as atitudes que nós estamos tomando, eles vão criar hábitos. E esses hábitos repetidos vão se tornar em boas ações. Elas se tornam hábitos e passam a fazer parte de nosso modo de viver. E passando, veja como é um segmento que o avô colocou naquele caderno, né? Pensamento, sentimento, né? Ele veio seguindo uma lógica bonita, né? E o caráter. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, como moldar um caráter. O caráter é construído ao longo da vida, ou seja, para nós que somos espírito encarnado, nós já estamos nesse caminho há muito tempo, né? E qual é o nosso caráter? O que é isso? A gente compra na prateleira do supermercado, da drogaria ou no restaurante? O que vem a ser caráter? É o conjunto de quê? Valores que orientam as nossas escolhas. Está vendo? Que bom, né? Estão entendendo a historinha? Não? E o nosso amigo também, ele ficou perplexo quando, mais à frente, ele viu essa resposta que o avô tinha deixado para ele. Destino. As escolhas moldam o caminho que percorremos e influenciam a vida das pessoas ao nosso redor. Olha lá, pessoal. Qual é o exemplo que eu dou para os meus filhos? Para os meus irmãos, para os meus pais, para os meus colegas de trabalho, para os meus amigos de centro espírita. Qual é o exemplo que eu dou para os animais de estimação? Para as plantinhas que eu cuido? Qual é o exemplo que eu tenho perante Deus? Podemos dizer, essa era a conclusão que estava lá, naquela página desse livro que ele leu. Podemos dizer que a pessoa de bem não nasce de um único gesto de bondade, mas sim, ela é o fruto de uma transformação interior, que se revela diariamente nas escolhas que faz. Vamos ler junto?
Elas, lá ó, vamos lá? Ela é muito bem. Né? E a aula continua. O caderno daquele jovem tinha outras páginas. E também o avô colocou para ele outro questionamento, que diz: quais as características de uma pessoa de bem? Alguém poderia nomear? Que características são essas? Para se tornar uma pessoa de bem? Amar o próximo, né? É bom, né? A gente amar o próximo. Será que a gente pratica mesmo esse amor pelo próximo? Complicado, né? Só que ele não falou sobre o amor ao próximo diretamente. Ele falou nas entrelinhas e usou novamente a mensagem de Jesus. Pelos seus frutos os conhecerei. Olha lá, pelos seus frutos os conhecerei. Busquem Mateus. Mateus era aquele discípulo que era peculiar na vida de Jesus. Por que ele era peculiar? Por ele ter vindo de um lado do judaísmo que ninguém gostava. Ele era cobrador de imposto. Era detestado pelos judeus. E tinha um problema, hein? Que poucos conhecem sobre a vida de Mateus. Que Mateus, ele era autista. Ele tinha mania de limpeza. Ele não gostava de nada sujo. Era impecável. Ninguém tocava nele sem que ele o consentisse. Mateus conheceu Jesus através de uma perseguição que fez a Pedro. Porque Pedro devia o erário romano e precisava ser cobrado. E Pedro era um verdadeiro enganador. Era atrapalhado da vida do nosso amigo preto, como todos nós, a maioria das vezes somos atrapalhados. Não gostamos de pagar imposto, não gostamos das coisas muito certinhas. E Mateus estava ali para dizer assim, olha, eu sou o cobrador. E numa dessas idas e vindas, Jesus disse, vem Mateus, me acompanha. Corajosamente, chegou na frente do adido militar romano e disse, fica, que eu não preciso mais disso. E ele tinha bastante dinheiro. E Mateus passou a ser o escriba de Jesus, ou seja, o secretário de Jesus. Para onde Jesus ia, ele ia atrás com uma cadernetinha, tomava nota. Sabia contar feito louco. Se perguntasse dele quanto era a multiplicação de coisas, ele já, é tanto. E o nosso amigo, debaixo da uma, pensava sobre essa vida, essa palavra que Jesus disse, pelos seus frutos os conhecerei. Por que que Jesus falou isso? E Mateus, em outra parte desse evangelho, logo em seguida desse versículo, ele tenta dar uma explicação. Mas vamos buscar ao nosso vovô, que ele fala, amar sem esperar recompensa. Por que amar sem esperar recompensa? O verdadeiro amor é uma escolha que busca o bem do outro. Perdoar sem ressentimento, porque o perdão é não esquecer as ofensas que nos são feitas, mas escolher não viver preso a elas. Servir com simplicidade. Olha lá, servir com simplicidade, da sua maneira, sem alarde, sem estardalhaço, sem mostrar que você é superior, ou que aquilo que você está dando,
ou fazendo é migalhas. Porque servir com simplicidade é o mesmo que dizer, quem serve coloca as necessidades do próximo acima dos seus desejos próprios de reconhecimento. Não busca a volta. Ser humilde é reconhecer que está sempre aprendendo. Lembre, olha, ser humilde. O que Jesus ensinava para nós sobre isso? Na prática, ele ensinava para nós como era ser humilde. Por quê? A humildade abre espaço para o crescimento e para o crescimento e acolhimento do próximo, do outro. Somente assim nós podemos abraçar o outro, quando somos humildes, na simplicidade das ações. Exemplo nós temos muito, principalmente dentro dessa casa. Como a simplicidade é boa. Ser misericordioso é entender antes de julgar. Aqui é que está o grande problema. Porque nós julgamos antes de entender. Nós não entendemos antes de julgar, né? Nós fazemos tudo ao contrário, pessoal. E isso é certo. A misericórdia enxerga a pessoa além do erro e oferece uma oportunidade de recomeço. Ou seja, errar, todos nós erramos. Mas será que nós somos capazes de reconhecer e ter misericórdia quando o outro erra contra nós? Perguntamos novamente o que é ser uma pessoa de bem. Lá na primeira pergunta da reflexão. Ser verdadeiro, viver com coerência. O que é ser coerente? É viver com harmonia entre o que pensa, o que diz e o que faz. Olha, é viver com coerência. Eu penso coisa boa, eu ajo coisa boa e faço coisa boa. Será que Jesus ensinava ao contrário sobre isso? Não, né? Mas também naquele livro, lá na frente tinha outro questionamento. E quais são os obstáculos que impedem a pessoa de bem? Alguém poderia dizer quais são os obstáculos? Então vamos aprender com o livro do vovô, né? Aqui ele buscou o que Allan Kardec vem nos chamar a atenção. Lembre que quando ele fala aqui, reconhecei-se verdadeiro espírita, ele não quer dizer que é só os espíritas que frequentam a casa espírita, que vive a doutrina, que ele está chamando a atenção, não. Está chamando a atenção dos espíritos, de todos nós, né? Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas má inclinações. Isso se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, 17, 4. Né? Lembrem que Allan Kardec, ele buscava, através dos espíritos, compreender os ensinos do Divino Mestre. E colocava isso num papel de uma maneira compreensível, que até hoje nós podemos buscar esse conteúdo com clareza, porque às vezes o Evangelho, por ele sofrer várias traduções, não chega muito com aquela noção de fidelidade literária. Daí ele colocou mais embaixo as barreiras a transformar a moral. E quais são essas barreiras? A primeira, está aqui,
o egoísmo. A prisão do eu que limita a capacidade de amar e de servir. Segundo, inveja. Eita, aqui, lá vem. O desejo de possuir o que pertence a outro, esquecendo o valor da própria jornada. Terceiro, intolerância. A dificuldade de acolher as diferenças, reconhecer a dignidade do outro. Veja bem como nós somos até nojentinhos sobre isso, né? Nós somos egoístas porque não amamos, não sabemos servir, não sabemos nem servir a nós mesmos, né? Somos invejosos porque o outro tem e eu não tenho. Por que que acontece isso com a Maria, porque não acontece comigo? Por que que o marido dela é mais bonito do que o meu? Por que o carro dele é mais bonito do que o meu? Por que ela tem uma casa bonita e eu moro num casebre? Por que que ela é inteligente e eu sou burra? São vários questionamentos. Se a gente for aqui, a gente passa a noite todinha falando só dessa parte da inveja. E vem a intolerância. Quando eu tenho egoísmo, passo a cultuar inveja e pratico o quê? A intolerância. Logo em seguida, o que vocês acham que deve vir? Olha, lá acertaram, o orgulho. Né? É um outro mal. Por quê? O orgulho, a ilusão de superioridade, que impede o crescimento espiritual. Eu me sinto orgulhoso porque eu sei falar bonito. Eu sou bonito, ando bem vestido, sou melhor do que o Fernando. O Fernando anda todo maltrapilhado. Não, olha, eu elegante. Vê a minha. Até bigode eu tenho. Isso, por quê? Eu estou menosprezando o Fernando para dizer que eu tenho egoísmo, eu tenho inveja dele, sou intolerante com ele e pratico o orgulho de superioridade, para mostrar que eu sou melhor. Só que, na realidade, tem outra coisinha pior do que esses 4 aí, que é o ódio. Eita! O ódio é o veneno silencioso da alma, que obscurece a razão e dificulta o amor. Se eu não me engano, foi Allan Kardec que falou que as pessoas preferem tomar veneno para que o outro morra. Já imaginou? Eu desejar que eu tomo veneno, eu quero que o fulano lá morra? Não sabe ele, quem está morrendo é ele. Né? E ressentimento. Ai, meu Deus do céu, essa daqui, que é aquela ferida aberta que permanece doendo. A gente vai trazendo isso de encarnação em encarnação. A gente não sabe perdoar, nós fomos egoístas, né? Fomos invejosos, orgulhosos, intolerantes, né? Criamos ódio e a gente ainda continua com ressentimento. Por quê? Não há um perdão. O perdão aqui não toma espaço. E lá naquele livro do nosso vovô, ele continuou a sua aula dizendo para o neto, que agora é para nós. Diante desses obstáculos, existe alguém que tenha vivido plenamente o ideal de pessoa de bem? Nós podemos até nomear, né? Papa João Paulo II, a nossa Rainha Santa, Chico Xavier, Divaldo, Madre Teresa de Calcutá, Papa. E será que eles realmente foram tão boas pessoas de bem? Eles procuraram ser, porque só existe um ser que foi e é a pessoa de bem.
e que nós não nos espelhamos. Que foi quem? Jesus Cristo, o modelo perfeito de pessoa de bem. Por que que Jesus é o modelo perfeito de pessoa de bem? Porque ele disse: eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Ou seja, toda a vivência dele na vida terrena foi praticando bem, foi vivendo como uma pessoa boa, mesmo sendo atacado, vilipendiado, atrocidado pelas maldades. Nossa, que talvez nós estivéssemos lá jogando até pedra nele. Que não sabe? Mas Jesus tinha uma coisa que nós ainda não temos, que é ensinar. Ele ensinava vivendo o que pregava. Tudo o que ele falava, ele vivia na prática. Acolhia os excluídos, servia com humildade, consolava os aflitos, curava o corpo e a alma, perdoava até os seus ofensores. Também Jesus Cristo, ele nunca exigiu perfeição. Até pelo exemplo que ele deu em escolher os apóstolos, né? Ele buscava aqueles que não tinham um rumo certo na vida. Porque o primeiro apóstolo de Jesus Cristo não foi o André e nem João, que vieram depois do João Batista, que eles iam ao lado de João Batista. Vocês sabem quem foi o primeiro discípulo de Jesus? E a primeira cura que o Jesus fez, o primeiro milagre? Maria de Magdala. Olha lá. Maria de Madalena foi a primeira mulher e a primeira discípula de Jesus. E foi o primeiro milagre quando ela vivia jogada, embriagada, com vícios nas ruas de Jerusalém. E Jesus a tirou do poço e ela o seguiu. Depois é que vieram outros discípulos. E Jesus não condenava ninguém. Ele não apontava o dedo. Ele não dizia os defeitos, mas ele dizia que tinha que crescer. As pessoas tinham que aprender a crescer. Os seus discípulos, como ele nos chama para crescermos. Ele dizia que o homem de bem cai, levanta, aprende e recomeça. Será que nós também somos assim? Será que em cada queda que eu levo, eu levanto e digo, estou firme para mais uma caminhada? Ou eu primeiro condeno a Deus, ou chamo um palavrão, eu condeno aquela pedra que estava no meu caminho. Os obstáculos. Eu gosto sempre de pôr a culpa em outro. E Jesus Cristo, ele queria que nós fizéssemos isso. Cair, levantar, aprender e recomeçar. Agora, para a nossa reflexão final, eu gostaria que todos nós lêssemos juntos e refletissemos sobre essa reflexão que nós vamos passar agora, tá bom? Vamos lá? Todos nós carregamos virtudes e imperfeições. O importante não é negar nossas dificuldades, mas reconhecê-las, trabalhar para transformá-las. A pessoa de bem não é aquela que nunca enfrentou o orgulho, o egoísmo ou o ressentimento. É aquela que, inspirada por Jesus, escolhe todos os dias não permitir que essas sombras governem o seu coração. Jesus nunca afirmou que seria fácil tornar-se uma pessoa de bem.
Ele sabia, cada ser humano trava uma luta interior, a verdadeira batalha não é contra outras pessoas, mas contra aquilo que nos afasta do amor, da humildade e da misericórdia. Muito obrigado, que Ele abençoe a todos.